estar orando. Rogo aos irmãos, por causa do Senhor e dos outros santos, que apaguemos nossos celulares para não estar distraídos e vamos a orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças por esta oportunidade de nos reunir nesta outra sessão para considerar outra porção da Tua Palavra em relação a isto que estamos vindo. Te pedimos, Senhor, que sejas conosco. Te pedimos, querido Pai, que nos guardes de nós mesmos e de nosso inimigo, que nos limpes com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo de todo pecado, cubras todo o nosso ser, fortaleças nosso homem interior com Teu Santo Espírito. O Senhor que mora em nós seja com nossos espíritos e que nós sejamos capazes também, Senhor, de estar atentos a Ti no interior, Te seguindo, sendo conduzidos e fortalecidos e iluminados, estabelecidos para a Tua glória diante de Ti, Senhor. Rogamos que nos capacites sobrenaturalmente. Encomendamos nas Tuas mãos nossa condição natural. Deixamos ela nas Tuas mãos, para que o Senhor que nos fez nascer de novo, nos concedas permanecer em Ti e ser renovados e ser transformados. Tua palavra, Senhor, passe a nós pelo Teu Santo Espírito. Guarda-nos de todo erro, concede-nos o Espírito Teu de sabedoria, de revelação, conforme prometido para o tempo final. Confiamos em Ti, integramente na Tua graça, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estes dias, as 2 noites anteriores em São Pedro da Aldeia e depois aqui em Macaé, temos seguido mais ou menos o seguinte percurso. Primeiro vimos lá em São Pedro da Aldeia, os irmãos depois podem conseguir, se desejarem, a gravação, colheita, ceifa e consumação do século, vindo especialmente aquelas parábolas que falam disto, a parábola do trigo e o joio, e a parábola da rede, onde aparece a colheita, a ceifa e consumação do século. Depois, então, vimos o relativo à Epifania da Parousia, que são 2 palavras gregas que se referem à segunda vinda de Cristo e que aparecem juntas, às vezes usadas em diferentes lugares, mas às vezes aparecem juntas, se referindo à manifestação da sua vinda. Então, estamos vendo coisas relativas aos últimos tempos. Quando vimos isso, nos introduzimos naquela passagem de Mateus 24, que ontem à noite estivemos vendo
e que acho que colocamos o título de... Qual foi o título que colocamos o dia de ontem, pela noite? É o tema de apelo de Jesus a Daniel. Mais ou menos esse é o tema. E depois, hoje pela manhã, fizemos uma continuação, vindo Daniel, capítulo 7, especialmente aquela passagem quando os 10 chifres entregam seu poder ao pequeno chifre que vai se engrandecer, e colocamos um título: União Europeia cede a sua soberania, que é para resumir esse processo do fim que está descrito na Bíblia. Agora vamos ir continuando. Agora vamos a passar a Daniel capítulo 8 e vamos nos deter primeiramente num aspecto que poderíamos titular com umas palavras que já limos hoje em Apocalipse 17, muito relacionadas com o que estamos vindo, mas que precisamos agora não só ler, sino entender melhor. E as palavras são: a besta que era, não é e será. Esse será o título desta parte que agora vamos continuar. Então vamos a ensamblar a partir de aí a continuidade e vamos de novo a Apocalipse 17. Hoje nos detivemos no aspecto do propósito dos 10 chifres em entregar seu poder e autoridade à besta, como estava previsto que a União Europeia entregasse através do Tratado de Lisboa o governo a um só governante mundial. E agora então vamos aí, Apocalipse capítulo 17, e vamos a ver aqueles versos que têm uma expressão muito importante que é necessário compreender, e me maravilha a profecia de Deus, como o Senhor cria frases tão curtas e tão significativas que ajudam a explicar tudo, e por isso deixamos como título: a besta que era, não é e será. Um resumo: Apocalipse capítulo 17. Vamos a ver de novo essas expressões. Verso 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Que expressão tão interessante esta que encontramos aqui. Quando começa a falar de 5 bestas que foram, e que há uma que está presente no tempo quando João escreve Apocalipse, e que depois sairá outra, que será a 7ª, e uma 8ª, que é dentre os 7. Lembramos que João está escrevendo desde o tempo do Império Romano, e diz que antes dessa besta, que era no tempo do Império Romano, que eram várias bestas, 5 tinham
sido no passado. Você pode ver isso aqui no verso 9 e 10. Aqui estamos ainda em Apocalipse 17. Siga na sua Bíblia os que possam. Aqui está o sentido, verso 9, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais, desses 7 reis, caíram 5, ou seja, já eram passados no tempo de João. 5 impérios anteriores àquele no qual ele estava vivendo. 5 já caíram antes do Império Romano, que era aquele império que estava em pé enquanto o apóstolo João vivia. Tinham havido 5 impérios que tiveram a ver com o próprio povo de Deus, com Israel. Primeiro foi o Egito, das mais antigas chamadas civilizações. Depois veio a Síria. No Egito foi com os faraós. Na Síria foi com Sargón, com Senaqueribe, com Tiglat-Falessar e todos estes Salmanassar que vemos na Bíblia. E depois veio Babilônia. Então já vão 3. Mas desde Babilônia Daniel começa a ver para adiante. Mas ele não está se referindo ao que foi antes dele. Mas João sim está se referindo ao que foi antes de Roma. Então ele vê além, mais atrás do que o próprio Daniel. Egito, Assíria, Babilônia, 4º Pérsia, 5º Grécia. Então, Grécia está incluída como uma tipologia do anticristo final, porque está falando João. A bestia era, mas não é, mas vai ser, vai subir do abismo, vai emerger, aparecerá. Então, aquela besta final que aparecerá, que será nos fins do tempo de Roma, quando saem aqueles 10 chifres e entregam seu poder àquele chifre pequeno que se engrandece contra Deus, contra o santo do Altíssimo, acima de todos os homens. Essa será a bestia final, a que há de emerger, surgir, que aparecerá, a besta que será, mas que não era no tempo de João. A besta não era a definitiva, o anticristo final, não era o Império Romano ainda como acontecia nos tempos de João, mas já tinha sido antes de Roma. Ou seja, tinha tido um cumprimento tipológico, e por isso diz a besta era. Mas não é, sino que está aí para subir, aparecerá, vai emergir. Ele pode falar que era, porque realmente houve um cumprimento tipológico. Essas profecias se cumpriram no tempo da Grécia, nos tempos de Antíoco Epifânios. Mas alguns pensaram que isso já era o cumprimento final. Mas Jesus falou, não. Quando vocês, a igreja, virdes o abominável da desolação, ou abominação desoladora, que é uma tradução mais ajustada, já está falando para o futuro de Antíoco Epifânios. Ou seja que se a besta foi, houve um cumprimento tipológico. E por isso diz a besta era. Ou seja, antes de Roma, houve um cumprimento acerca das profecias de Daniel, acerca da besta. Mas esse cumprimento não foi definitivo, foi somente tipológico. A bestia era. E foi no tempo da Grécia, no tempo específico de Antíoco Epifânios. Mas não era no tempo de Roma ainda, a definitiva. A definitiva ainda seria no futuro. Então aí estamos percebendo nessas frases do Espírito como o Senhor mesmo está cumprindo suas próprias regras hermenêuticas.
E essa frase tão curta, que virou título do tema de hoje, a besta que era, não é e será, está resumindo que aparecerá, que vai subir, que vai emergir do abismo, que está no futuro de João, nos finais dos tempos de Roma, quando Roma seja tirada, então será o tempo que se manifesta aquele iníquo. Então, isto nos mostra que Deus nos ensina acerca do futuro com tipologia. É um estilo de Deus. Antes de edificar uma casa completa, Ele faz uns planos, Ele faz uma maquete, assim como Salomão era uma maquete, o templo que ele fez era como uma maquete. Deus falou: "Oh, Davi, você derramou muito sangue, Davi. Você é homem de guerra. Você não me vai edificar uma casa, mas teu filho Davi, ele me edificará a casa. E eu serei a ele pai, e ele será para mim filho. E eu lhe darei o trono eterno." Quando você lê essa história na linguagem de Reis, está restringido a Salomão. Mas quando você vê a mesma história, escrita já não por Jeremias, sino por Neemias, em Crônicas, está na linguagem do Messias. Sim, Salomão foi o filho de Davi. Sim, Salomão edificou templo para Deus. Mas o verdadeiro filho de Davi, que se sentaria no trono eterno de Deus, não era Salomão. Salomão era a maquete, era a figura. Bem, e aquele templo que Salomão edificou não é o verdadeiro templo de Deus, sino somente a maquete. O verdadeiro templo de Deus é aquele que o verdadeiro filho de Davi, que é Cristo, edifica para o Pai. Ou seja, a igreja do Deus vivo. Esse que é o templo que Deus estava falando. Mas antes de fazer o verdadeiro templo com o verdadeiro filho de Davi, ele usa uma figura do filho de Davi, que é Salomão, e uma figura da igreja, que é o templo. Isto é algo que aparece muitas vezes na Bíblia. Então, para poder compreender melhor Daniel capítulo 8, vamos ter que ver esse princípio hermenêutico de Deus, de ensino tipológico e por analogia, escrito na própria Bíblia. Então, vamos sair aí, antes de começar a ler juntos Daniel 8, vamos precisar ter estes princípios hermenêuticos, porque se vamos tomar uma certa sopa, precisamos de uma certa colher. O prato é a bibliologia, e a sopa é a exegesis, mas a colher é a hermenêutica. Os escritos que nos ensinam a fazer exegesis, aqueles métodos, normas, princípios de sana interpretação. Então, por favor, me acompanha no livro de Salomão, Eclesiastes, ou Kohelet, como é o nome no hebraico, o pregador, Eclesiastes. Vamos ver 5 versos em 2 passagens. Primeiro, vamos ver 2 versos no capítulo 1. E depois vamos ver outros 2 versos, não 5, sino 4 passagens. 2 no capítulo 1 e 2 no capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versos 9 e 10. Vamos pôr atenção a estes versos, porque aqui Deus, pelo Espírito, fala como é que Ele trabalha. Se não vemos isto, não vamos compreender porque Deus fala em 2 planos. Num plano tipológico e num plano definitivo. Bem?
mas vendo como Deus trabalha e lendo o princípio declarado na Bíblia, vamos compreender melhor por que Deus faz dessa maneira. Então, escuta aí, capítulo 1, verso 9. O que foi e o que há de ser. Escute isso aí. O que foi é o que há de ser. As coisas do futuro vão acontecer do mesmo jeito como aconteceram no passado. Vê esse princípio do Espírito? E disse, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu, do sol. Verso 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já foi. O que há de ser, já foi. A vista será, mas a vista era. A vista era, não é, mas será. Vai emergir, vai subir do abismo, vai aparecer. O que há de ser, já foi no passado. Já aconteceu algo na história que vai ser, que é semelhante àquilo que vai acontecer no futuro. Diz que as coisas antigas na Bíblia se escreveram para amonestar aqueles que vão atingir os fins dos séculos. Paulo fala disso em Romanos, fala disso em 1 Coríntios, também Lucas em Hebreus, se foi Lucas que escreveu Hebreus, eu penso que sim, mas não é o tema hoje. Ele disse, as coisas que se escreveram antes, para nosso ensino se escreveram. E estão escritas não só para saber antiguidades históricas, o interesse não é só arqueológico, estão escritas para nos amoestar os que temos alcançado os fins dos tempos. E coisas que aconteceram no passado, diz 1 Coríntios 10, assim como Romanos 15, acabamos de lembrar. Diz em 1 Coríntios 10, estas coisas aconteceram como exemplos e estão escritas para nos amonestar a nós. Amém? Aconteceram como exemplos. E aqui está falando a mesma coisa. O que foi, a desta que era, é o que há de ser, a desta que vai emergir. Houve um cumprimento tipológico das profecias acerca da besta, assim como houve um cumprimento tipológico acerca do filho de Davi, que edificaria a casa a Yahvé. Se dá conta? Uma coisa aconteceu como tipologia da outra. Um cumprimento é tipológico, o último cumprimento é definitivo e final. Mas Deus quer nos ensinar acerca do que está vindo por meio do que já aconteceu. Compreendem esse princípio? Vamos a outra passagem, porque a Bíblia diz, em boca de 2 ou 3 testemunhas conste toda a palavra. Já vimos 2 versos aqui. Vamos ver outros 2, no capítulo 3, versos 14 e 15. Do mesmo livro de Eclesiastes de Salomão. Capítulo 3, versos 14 e 15. Ali fala assim, sei, graças a Deus Salomão chegou a saber isto. Deus abriu os olhos, mostrou isto e ele ficou sabendo. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Outra tradução diz que será perpétuo. Será assim. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar.
E isto faz Deus para que os homens temam diante de Ele. Quando vemos que a história se repete, você se dá conta que tem alguém governando a história. Quando Deus pode falar da história, o que vai acontecer, e profetizar, ou quando pode fazer tipologia, aí você vê que há alguém com maiúscula que tem controle da história. Amém? Ele que pode abrir o livro. Então diz aqui, verso 15, o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Note isso. O que há de ser, a besta que vai emergir, que vai subir do abismo, a besta que será, já foi de alguma maneira no passado, quando houve um cumprimento tipológico, quando alguém agiu como vai agir o anticristo no final. Então disse, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Se temos clareza com isto, vamos compreender muitas das maneiras de Deus nos ensinar. Porque acontece, amados, que como nós temos crescido aqui no Ocidente, e os que têm tido alguma oportunidade de estar na faculdade e têm sido ensinados com uma mentalidade ocidental, racionalista, às vezes nos esquecemos que a Bíblia não é um livro alemão do século XIX. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo para toda a humanidade, não só para o século XIX, ou XVIII, ou XX. Não só para o Ocidente. A Bíblia está dirigida para toda classe de gerações, e toda classe de seres humanos, e toda classe de mentalidade humana, também oriental. De fato, a Bíblia parece que é mais oriental que ocidental, ainda que está na base da chamada cultura ocidental. Então, existe certo tipo de mentalidade oriental que Deus tem em conta na Bíblia, e às vezes nós, por não ter em conta, deixamos de perceber muitas coisas. Deus usa muitas figuras na Bíblia. Até usa analogia. O que é uma analogia? É quando você, por causa de um assunto, associa o pensamento com outro assunto. Vê? Este assunto chama a uma associação da mente com outro parecido. E às vezes nem sequer é lógico. É só uma associação, às vezes de som. Vamos ver algum exemplo. Veja comigo, por exemplo, no livro de Jeremias. Vamos lá a Jeremias, nos inícios deste profeta. Jeremias, vamos aí no início do livro de Jeremias, ao chamamento de Jeremias. Vou estar fazendo uso também desta outra tradução, por causa das notas de rodapé, que um tem e outro não tem, e que são notas do hebraico, que nos ajudam a compreender muito melhor. Então, vamos aí no capítulo 1 de Jeremias, vamos ler verso 11. Jeremias 1, veio o verso 11. Veio ainda a palavra de Yahvé, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me Yahvé:
viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando você lê esta passagem assim, sem explicação nenhuma, na versão de Ferreira de Almeida, você fica perguntando-se, mas que tem a ver uma amendoeira com que Deus vai cumprir a sua palavra prontamente? Parece que você não encontra nenhuma associação. Por que Deus mostra uma amendoeira para Jeremias para falar que ele vai cumprir prontamente? Essa prontamente não apareceu aqui nesta tradução. Mas agora, ponham atenção, vou ler aqui em espanhol a mesma passagem, mas tendo em conta certas notas de rodapé que esclarecem este método analógico de Deus falar com uma mentalidade oriental que às vezes os ocidentais perdemos e ficamos perdendo parte da palavra de Deus que Deus fala. Então escuta aqui Jeremias capítulo 1, verso 11. Vou ler devagar em espanhol para você pegar o sentido. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. E aí tem um numerinho pequeno que envia a você o rodapé. A tradução é vara de almendro, ou amendoeira. Mas no rodapé diz shaket. Shaket. O que o hebraico diz é: que vês, Jeremias? Veio uma shaket. Entende? Shaket. Amendoeira. Vara de almendro. Shaket. Y me dijo Jehová, o Yahvé: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro. Essa foi a ideia que não introduziu Ferreira de Almeida. E na palavra eu apresuro, ou apresso, vem o número 2 e lança para a palavra hebraica no rodapé e diz assim: shoket, amendoeira, shaket, apresuro, shoket. Aí você vê que existe um som parecido. Shaket tem som de shoket, shoket tem som de shaket. Ou seja, quando eu escuto shaket, amendoeira, associo pelo parecido do som com shoket, apressuro a minha palavra. Agora você entende por que Deus mostra uma amendoeira e faz entender a Jeremias que ele vai cumprir pronto a sua palavra. Pelo parecido do som, pela analogia. Este som lembra aquele outro som. Agora vou fazer uma piada aqui, não vão ficar bravos comigo, mas vou fazer a piada só para vocês se lembrar sempre deste princípio. Vem um presidente, toca na porta e diz: Clinton. E outro presidente vai no banheiro e diz: Bush. É engraçado, não? Mas você está lembrando. Clinton associa com Clinton, com a campainha. E Bush associa com Bush. Compreende, irmão? Uma coisa associa com outra. Isso que Deus está usando aqui. Isso é normal na mentalidade oriental. A gente escuta uma coisa e associa com aquela parecida. Por isso eu falei essa piada para vocês não esquecerem.
Agora aqui é shaket, choque. Parece a mesma coisa. Uma palavra é amendoeira, shaket. Mas quando você vê amendoeira, você não fala amendoeira, você fala shaket. E quando fala shaket, se lembra que Deus choque, apressura o cumprimento da sua palavra. Vê como é a Bíblia? Somente aqueles cômicos que falam em doble sentido aqui no Ocidente, que nos lembram desse princípio. Eles falam piadas em doble sentido por causa da associação do som. Isso não é comum na vida normal, matemática, racionalista do Ocidente, com a exceção dos cômicos. Eles associam palavras parecidas para mudar os pensamentos e falar em doble sentido. Mas Deus não está falando em doble sentido, não. Ele está utilizando parte da mentalidade humana comum e corrente. Porque nós temos dois lóbulos cerebrais, e uns são racionais e outros são românticos. Se dá conta? E Deus fala para homens de todas as épocas e todas as idades. Agora vou usar um outro exemplo da mentalidade oriental. E o que aqui no Ocidente chamamos de presságio. Acontece um assunto e esse assunto é interpretado em outro sentido. Por exemplo, vem Samuel, e passa Samuel por aí, e vem Saúl, e se prende do manto de Samuel, e aquele manto se rasga. E aí disse Samuel: Deus rasgou o teu reino de ti, e vai dar a outro melhor que tu, a Davi. Quando aquilo aconteceu nas mãos de Saúl, que as vestes de Samuel se rasgaram, imediatamente Samuel entendeu esse presságio, como que Deus estava avisando que rasgaria o reino de Saúl. Se dá conta? Não é muito comum na mentalidade lógica alemã, racionalista, mas se é comum na mentalidade universal. Algumas coisas, passava um pássaro de tal coisa e associava com tal coisa. Parece superstição, mas Deus conhece como que é a mente humana. E tem a Bíblia passagens desse tipo. Por quê? Porque a Bíblia vai dirigida a seres humanos de todas as raças, de todas as épocas, e não solamente racionalistas alemães do século XVIII e XIX. Você dá conta? Então Deus utiliza a analogia. Paulo pegava e começava a ver a história de Adão e Eva. E de pronto, não somente via a história de Adão e Eva, ele via que Adão era uma figura de Cristo. Que assim como Cristo passou pela morte, foi ferido no costado, Adão também teve um sono profundo e foi aberto o costado e se tirou na costela e se fez uma esposa para ele. E Cristo, que é o postreiro Adão, como diz Romanos, figura daquele que viria, era Adão, figura de Cristo. Também Adão passou por aquela anestesia de Deus, aquela morte, um sonho profundo, e foi ferido no costado, com uma lança, como Adão, tiraram do costado a costela e fizeram Eva, e do sangue que saiu do costado de Cristo, reuniu a igreja, que é a Eva do Senhor Jesus. Você pode perceber isso? Analogia. Ele começa a ler, Paulo, lá em Gálatas, começa a ler o que nós chamamos de história. E é mesmo uma história, sim, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac. Mas quando Paulo está lendo,
disse, isto é uma alegoria. Isto se corresponde com os dois pactos. Sara é o novo pacto. Agar é o velho pacto. Ismael é aquele nascido da carne. Isaac é aquele nascido do Espírito. E começa a ver o Novo Testamento no Antigo. Em alegoria, em figura, em tipologia. E Paulo vê a Isaac carregando a lenha no Monte Moriá e perguntando, onde que está o cordeiro? Diz, Deus se proverá de cordeiro. E depois volta Isaac vivo, quando iba carregando a lenha, e ele vai ser o cordeiro. E aí ele está vendo o Messias, carregando a cruz, pelo mesmo caminho por onde Isaac carregou a lenha. E logo aparece Jesus ressuscitado, do mesmo jeito que apareceu Isaac vivo depois que ia ser ele o morto. Aí está vendo Paulo ao filho. E não só porque Paulo está vendo, sino porque Deus está dirigindo dessa maneira os assuntos para nos ensinar. Então tem muita coisa de tipologia, muita coisa de alegoria, que é típica do pensamento oriental, que às vezes nós com nosso pensamento ocidental perdemos e não enxergamos. Mas a Bíblia está cheia disso. Houve um escritor da época dos apóstolos, que não era um apóstolo e não era cristão, mas é um escritor muito famoso, dos chamados clássicos, e o nome dele era Plutarco. E Plutarco escreveu uma obra muito famosa que até hoje você pode ler, comprar e ler mesmo com proveito. E o nome da obra dele é Vidas Paralelas. E sabe o que faz Plutarco nesse livro? A mesma coisa que fazia já antes de Plutarco o Antigo Testamento. Já isso que fala Plutarco, já tinha falado Salomão, já tinha sucedido várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. Plutarco era da geração dos apóstolos. E ele percebeu, ainda como pagão que ele era, que algumas vidas eram paralelas, ou seja, se repetiam essas vidas. Então ele começou a comparar vidas históricas e pegou a vida de fulano e comparou com a vida de ciclano e mostrou como a vida deste aconteceu do mesmo jeito que a vida deste outro e falar de vários homens que viveram vidas paralelas. Por exemplo, pegou a vida de Alexandre Magno, como quando ele era jovem, conquistou um grande império. E assim, do mesmo jeito, Júlio César também, quando era jovem, conquistou outro grande império, o conquistador dos gregos, Alexandre Magno, o conquistador dos romanos, Júlio César, mostrando a vida deles era muito semelhante. O que aconteceu com um, aconteceu com outro. Vidas paralelas. Nestes dias, na internet, circula uma comparação da vida de Abraham Lincoln com a vida de John Kennedy. Diz, até a data em que nasceram, nomes, cidades, acontecimentos, parece que fosse copiada a vida de Kennedy da vida de Lincoln. Aconteciam coisas mais coincidentes do que você imagina, comparando essas duas vidas. Isso quer dizer que Lincoln é uma vida paralela com Kennedy, assim como Alexandre Magno é uma vida paralela com Júlio César. E Plutarco, no livro dele, ele não colocou, porque não era do tempo dele, o assunto de Lincoln com Kennedy, mas está na internet. Você vai ficar assombrado dos paralelos entre a vida de Abraham Lincoln e a vida de John Kennedy, presidentes dos dois dos Estados Unidos. E muitos desses paralelos, desde os mais antigos personagens,
são narrados por Plutarco na época dele, da geração dos apóstolos, contando muitas vidas paralelas. Irmão, mas antes de Plutarco se dar conta disso, a Bíblia já sabia disso. Você vê que muitas vezes Deus está falando de Elias e resulta que acontece com João Batista também. E até João Batista é chamado de vir no espírito de Elias. E você vê que Elias foi e pregou contra Acabe, e pregou contra Jezabel, e ele se vestia com aquelas peles de camelo e comia mel e langosta no monte. Do mesmo jeito que Elias, ele também pregou contra Herodes e contra Herodias, e também vestia como Elias, e foi reconhecido como Elias, não como a pessoa de Elias, mas como o ministério de Elias. Ou seja que na Bíblia vemos que Elias foi uma vida paralela com João Batista, João Batista uma vida paralela com Elias, Davi com Cristo, José com Cristo. O nome de José é parecido com o nome de Jesus. E ele foi odiado dos seus irmãos, foi vendido por quase 30 peças de prata, estuvo preso na cisterna, mas saiu e se sentou à destra do faraó e se casou com uma mulher gentil chamada Sened, mas depois se revelou a seus irmãos. Meu Deus, como não ver a Cristo projetado em José? Vidas paralelas, Davi também, Isaac também. E não só pelo lado positivo, pelo lado negativo, você vê Aitofel traindo Davi e vê a Judas Iscariote traindo Cristo. Aitofel, vida paralela de Judas Iscariote. Agora, por que estou mencionando este princípio bíblico que até os pagãos perceberam com a mentalidade mais ampla que aquela quadriculada racionalista do século XX, XIX e XVIII? Porque a mesma coisa acontece com o anticristo. A besta que era, mas que não é, sino que vai vir, a besta que era é o cumprimento tipológico do anticristo por Antíoco Epifanes, que é uma vida paralela com a vida do anticristo. Você dá conta? A Bíblia mostra o que vai ser o anticristo, nos mostrando como foi Antíoco Epifanes. Porque Antíoco Epifanes é uma tipologia do anticristo. Então Deus quer que seu povo hoje entenda bem como vão ser os jeitos e as obras do anticristo. E nos fala de Antíoco Epifanes. E depois que nos fala de Antíoco Epifanes, então vem aqueles comentaristas modernistas e falam, uma pessoa posterior a Daniel, e depois dos fatos que aconteceram com Antíoco Epifanes, disse Porfírio, que lembrávamos ontem. Então, o que está falando aquele escritor posterior é somente a história de Antíoco Epifanes, que é uma história que aconteceu antes, e agora aquele escritor está falando como se fosse acontecer no futuro, mas já tinha acontecido, é só uma falsa profecia, é uma história contada como profecia. É a mentalidade racionalista de Porfírio, que é a que tem seguido os racionalistas modernistas alemães, e não entenderam que Deus nos estava mostrando tipologia. Como vão ser os dias do anticristo? Como foram os dias de Antíoco Epifanes. Como vai ser traído Cristo? Como foi traído Davi por Aitofel. Como vai ser o precursor de Cristo? Como foi Elias. Se dá conta? Deus utiliza as vidas paralelas, as alegorias, os parecidos, as associações, porque isso é normal na mentalidade humana histórica.
Então Deus nos mostra o que há de ser através do que já foi no passado. O que há de ser já foi. Deus restaura o que se passou, como fala Salomão em Eclesiastes. Se vocês enxergam esse princípio, vocês vão aproveitar Daniel capítulo 8. Porque em Daniel capítulo 8, você vê que Deus começa a falar, e a história começa a ser narrada como vai acontecer, e efetivamente assim aconteceu com Antíoco Epífanes. Mas logo Jesus pega a mesma profecia e aplica ela para o futuro, como se Antíoco Epífanes não houvesse existido. Se existiu Antíoco Epífanes. De fato, se vocês leem o primeiro livro de Macabeus, que não está na Bíblia protestante porque não está na judaica, e o Novo Testamento diz que Deus confiou ao povo judeu. Que vantagem tem o judeu, fala Romanos 3? Que Deus lhes confia a palavra de Deus. E os judeus, na Bíblia dos judeus, não tem os livros apócrifos. Os católicos colocaram depois da Reforma Protestante. Porque a Reforma iniciou Lutero em 1517, mas em 1568... por 18 anos durou o chamado Concílio Tridentino ou de Trento, onde a Contra-Reforma introduziu os livros apócrifos. E entre eles introduziu primeira e segunda dos Macabeus. Não são livros que estou usando aqui como inspirados, mas como testemunhas históricas. Ler Macabeus tem uma utilidade histórica. Sabe por quê? Porque o livro dos Macabeus nos conta a história desde Alexandre Magno até Antíoco Epífanes. Essa é a utilidade de ler Macabeus. Porque você vai ver como se desenvolveu o Império Grego de Alexandre e como foram divididos por aqueles generais dele, e como uma dessas dinastias, aquela dos Seleucidas e dos Antíocos, gerou Antíoco Epífanes, que fez o papel de tipo do anticristo, como uma vida paralela do anticristo que viria. E por isso a Bíblia fala, a besta era. Quando que foi? Antes de Roma, foi no tempo da Grécia. No tempo de Antíoco Epífanes se cumpriu tipologicamente a vida do anticristo, mas só tipologicamente. Uma vida paralela, tipológica. Se você quer, povo meu, diz o Senhor, como vai ser o anticristo, olhe como foi a tipologia do anticristo. A tipologia do anticristo foi Antíoco Epífanes. Então, alguns comentaristas da Bíblia e de Daniel chegam e só veem Antíoco Epífanes, comentam Antíoco Epífanes, pega a profecia e diz assim, que o Antíoco Epífanes acontece aqui, e fecha a palavra e acabou, e não viu mais que Antíoco Epífanes. Mas Jesus viu mais que Antíoco Epífanes. Jesus pegou as profecias que se cumpriram tipologicamente no tempo de Antíoco Epífanes e pregou de novo que assim aconteceria no futuro, de novo. Pegou as mesmas profecias. Às vezes, Deus faz uma profecia e diz o assunto uma vez. Por exemplo, Jerusalém será sitiada. Suficiente falar uma vez. Mas Jerusalém foi sitiada 7 vezes, se cumpriu a profecia. 7 vezes. E haverá uma última vez. Porque Deus refina 7 vezes a sua palavra. Temos que ver esses princípios bíblicos, princípios hermenêuticos de Deus que estão na Bíblia, para poder aproveitar a profecia e entender. Ou senão vai acontecer conosco o que tinha acontecido com os intérpretes modernistas, historicistas, que leem Daniel 8 e só veem Antíoco Epífanes. Mas Jesus via mais. Quando Jesus se referia àquelas profecias que falou Daniel, ele está colocando para o futuro, como dizendo,
Antíoco Epifânio foi apenas uma tipologia. E por isso João diz, a besta era, mas não é. Não era definitiva. A verdadeira final está por subir, está por emergir. Aparecerá a besta era, não é e será. Compreendimos isso, irmãos? Se isto fica claro, então agora vamos entender melhor Daniel capítulo 8. Porque você vê que o arcanjo Gabriel aparece aí nesse capítulo e explica para Daniel que isso que está sendo lhe mostrado é para o tempo do fim, não para o tempo de Antíoco Epifânio, para o próprio tempo do fim. Então temos duas leituras, a leitura tipológica, que é para nos ajudar a entender como vai ser o fim, e a leitura em função do próprio fim, que é aquela que faz Jesus Cristo, que é aquela que fez Daniel, e que é aquela que fez o anjo Gabriel. Então, irmão, com este preâmbulo, vamos ler Daniel capítulo 8. Vamos para lá. Daniel capítulo 8. Tem um copo de água, por favor? Daniel capítulo 8. Para entender mais fácil este capítulo, temos que ter em conta que já falamos a vez passada. Deus primeiro coloca as linhas maestras na profecia, aquele esquema de ossos, e acima dos ossos coloca os músculos. Já no capítulo 2 vimos os ossos, e no capítulo 7 vemos os músculos colocados exatamente acima dos ossos. Vimos o Império Babilônico como cabeça de ouro e também como um leão com asas. Depois vimos o Império Medo-Persa como 2 braços de prata e também como um urso que se levanta mais de um costado que do outro. Depois vimos o Império Grego como ventre e muslos de bronze e depois como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, que são as 4 divisões do Império Grego: Trácia, Macedônia, Síria e Egito. Depois vimos aquela 4ª besta de ferro, que é o Império Romano, como aquelas 2 pernas de ferro. E depois vimos que chegavam nos pés de ferro misturado com barro, que são os 10 chifres que saem da última besta, e entre os quais sai um chifre pequeno que se engrandece, e que é o último personagem antes do reino do Senhor na terra. Agora chega o capítulo 8, mas já Daniel, quando viu isto, ele já não estava mais no tempo de Belsassar, no ano 1º, senão que estava no ano 3º, ou seja, 2 anos depois da visão do capítulo 7, ele teve a visão do capítulo 8, já nos finais praticamente da Babilônia. Portanto, agora já não vai profetizar mais da Babilônia, agora vai se concentrar em Pérsia, em Grécia e em Roma e o governo mundial final. Então, vamos começar a ler o capítulo 8. No ano 3º, se deu conta, do reinado do rei Davi, do rei Belsassar, eu, Daniel, tive uma visão depois de aquela que eu tivera a princípio. Princípio no ano 1, tive a visão do capítulo 7. Agora, no ano 3, tem outra visão para complementar. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã,
Ou seja, já não está mais na Babilônia. Na visão, agora Deus colocou ele em visão em Susã, capital do Elam, que é os países da Ásia Central que pertenceram ao Império Persa, do urso. Né? Dice, estava na cidadela de Susã, que é província de Elam, e vi que estava junto ao rio Ulai. É um rio de lá, da Ásia Central. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Bom, essa é uma primeira parte da visão. Um carneiro com 2 chifres, um cresce depois e dava marradas. Você, às vezes, o marido sai de casa e depois fala para a esposa, lá debaixo daquela planta eu deixei a chave. Então, quando a mulher chega na casa, só ela sabe onde que está a chave, vai, levanta aquela plantinha e pega a chave e abre. Amém? Então, vamos buscar a chave aqui, no verso 20, por favor. Verso 20, diz assim, porque às vezes temos que ler saltando um pouco para entender desde o princípio. Olha a chave do carneiro no verso 20. Diz, do capítulo 8, aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então já estamos sabendo o que está falando. Aquele carneiro era a Pérsia. Por isso ele estava em Susã, no Elam, na visão, já ficou para trás Babilônia. Agora está vendo de novo outra vez Pérsia. Como tinha visto Pérsia nos braços de prata e no urso que se alçava de um costado, agora Deus mudou a figura para ocultar para o mundo de fora, mas para revelar para os céus. Mundo de fora, aqui, mas que isso aqui? Braço de prata, um urso, agora um carneiro. Mas aquele urso se alçava de um costado, mas aqui tinha 2 chifres o carneiro, e um cresceu depois e cresceu mais, porque os persas eram mais fortes que os seus aliados, os medos. E viu marradas para lá, para cá, e mostra em que direção o Império Persa se espalharia, como aconteceu. E você vê que foi em 3 direções, e por isso aquele urso tinha 3 costelas. Vê que tudo está falando a mesma coisa com diferentes figuras. Deus muda as figuras e a gente do mundo fica perdida. Mas Deus deixa a chavezinha lá debaixo da planta. Não aparece no momento, você aparece lá perdido, em outro lugar. Mas você pega lá e entende cá. Amém? Agora voltamos para o verso 5 de Daniel 8. Estamos em Daniel 8. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro,
E enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. Agora vamos pegar a chave lá no verso 21. Verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre Magno, que foi o primeiro rei da Grécia. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando morreu Alexandre Magno, os 4 generais, que já falamos, que eram as 4 asas e 4 cabeças do leopardo, que era a Grécia. Agora essa Grécia é este bode peludo. O chifre grande era o rei primeiro da Grécia, que era Alexandre Magno, e os 4 generais Cassandro, Lisímaco, Seleuco I, Nicanor e Ptolomeu I. Foram os generais de Alexandre que se dividiram no Império Grego, na Macedônia, na Trácia, na Síria e no Egito. Isso é história. Note que está falando a mesma coisa que a estátua de Nabucodonosor, mas com outros detalhes. Está falando a mesma coisa das 4 bestas de Daniel 7, que estudamos hoje pela manhã, o mesmo urso e depois o mesmo leopardo. Agora já está falando de um carneiro e de um bode peludo. Mas é a mesma coisa. Agora está colocando acima dos ossos os músculos e acima dos músculos os nervos. Se dá conta? Agora voltamos de novo ao início. Vamos aí ao verso 9. De um dos chifres, lembre-se que 4 dinastias surgiram do que foi Grécia. E uma dessas dinastias foi a dinastia que lembrávamos hoje pela manhã, os Seleucidas, que foram o descendente de Seleuco, por isso Seleucidas. Seleuco I Nicanor. Seleuco I foi um daqueles generais, e depois ele veio Seleuco II, e Seleuco III, e depois o outro não colocou Seleuco, sino Antíoco I, e Antíoco II, e Seleuco IV, e V, e Antíoco III, grande, que era da linha dos Seleucidas. Até que chegou a Antíoco IV, chamado Teu Epifanes, ou seja, Deus manifesto. Antíoco Epifanes achou que ele era Deus, que ele era Júpiter olímpico. E chegou em Jerusalém e profanou o templo dos judeus, se fazendo Deus no templo dos judeus em Jerusalém. E para profanar o santuário, sacrificou um porco. Proibiu guardar sábado, proibiu a leitura da Torá, dos Neviim, dos Ketuvim, do Antigo Testamento, queimou tudo, massacrou um monte de judeus. Típico do anticristo. Se faz Deus, profanou o santuário, proibiu a Bíblia, perseguiu o povo de Deus. Você pode ler a história dele nos Macabeus. Aí começa a história, os Macabeus contam a história de Alexandre Magno até Antíoco Epifanes. Mas note que este chifre também é chamado de pequeno no começo.
porque era uma figura do anticristo. Se dá conta? E por isso, quando fala que 5 eram antes, o imediatamente anterior a Roma era a Grécia. E quando fala da besta, diz a bestia era, mas não é, mas há de subir. O sea, Antíoco Epifanes foi como a besta, cumpriu as profecias da besta, mas não era o cumprimento definitivo, era só uma tipologia, uma vida paralela em figura daquela que viria depois. Ou seja, que Deus permite que venha Antíoco Epifanes, que cumpra tipologicamente a vida do anticristo, para que a última geração, que diz o que há de ser já foi, e Deus restaura o que se passou, para que nós possamos compreender os dias do anticristo, temos que compreender os dias de Antíoco Epifanes. Porque a personalidade dele projeta a personalidade do anticristo final. E os fatos que ele fez são os que fará o anticristo final. Ou seja, que Deus nos está abrindo os olhos a nós, para que nós saibamos como distinguir os movimentos, a natureza, o espírito de anticristo, que vai se manifestar em breve, mas que já está em cena, mas está nos primeiros movimentos anteriores a tirar a máscara e mostrar a verdade. Então aqui vai começar a falar de 2 personagens. Vai falar de Antíoco Epifanes e vai falar do anticristo, porque um é vida paralela com o outro, um é figura do outro. E quando você já está pensando que só está falando de Antíoco Epifanes, o anjo Gabriel vai dizer: não, Daniel, isto é para o tempo do fim, não para o tempo da Grécia. E depois da Grécia tem que vir Roma. E depois tem que sair 10 chifres em Roma. E os 10 chifres vão entregar o poder ao anticristo. Mas ele no início vai ser pequeno, assim como foi pequeno Antíoco. E assim como Antíoco se movimentou como uma serpente, e tomou poder, e se engrandeceu, e se fez Deus, e se fez adorar, e sacrificou porcos em Jerusalém, perseguiu à morte o povo de Deus. Você pode ler a história dele dos Macabeus, e também pode ler em outros livros antigos. Então você vai dar-se conta como vai ser o tempo do anticristo, vendo como foi o tempo de Antíoco Epifanes, tipo do anticristo, vida paralela com ele, tipologia, alegoria dele. Como diz a Escritura, o que há de ser, já foi. A bestia era, mas não é ainda definitiva. A definitiva está por subir, aparecerá. Por isso o título, baseado em Apocalipse. A bestia era, não é, e está para subir, para emerger, aparecerá, será. Por isso diz isso Apocalipse, porque mostra a tipologia. Era, antes de Roma, era quando? Em Grécia. Quando? Com Antíoco Epifanes. Mas não é o definitivo. O definitivo é no futuro, depois de Roma, depois que os 10 entreguem seu poder ao último. Se dá conta? Se vemos os princípios hermenêuticos de Deus, vamos enxergar. Senão vamos ficar nas areias do modernismo. Mas, por isso falamos o primeiro dia aqui, apelo de Jesus a Daniel. Como Jesus considerou Daniel profeta e considerou a profecia para o futuro, ainda que já tivesse tido um cumprimento tipológico com Antíoco. Jesus não ficou satisfeito falando, já isto está acabado. Não. Jesus continuou falando as mesmas profecias para o futuro, já 200 anos de morto Antíoco Epifanes. Então temos que nós interpretar como Jesus e não como Porfírio e os modernistas. Amém, irmãos? Então voltamos aí ao capítulo 8. Verso 9, então.
de um dos chifres, daqueles 4 generais. Um deles foi Seleuco, e daí surgiu a dinastia dos Seleucidas. De um dos chifres saiu, ou seja, é um descendente, outro chifre, é outro rei, mas sucessor na dinastia de um deles, que foi os Seleucidas. Um chifre pequeno, né? Como o anticristo também começa pequeno, mas disse que depois virou mais robusto que seus companheiros, e depois fala que se engrandeceu acima deles e acima dos deuses e perseguiu os santos, se lembra? Então, olhe como vai falar dos 2, se lembra? Aqui está falando dos 2. Assim como quando Davi escreveu que foi traído por Aitofel, e interpretamos isso como uma profecia da traição de Judas a Cristo, porque tem dupla leitura. Porque Aitofel é a vida paralela de Judas Iscariote, é a tipologia de Judas, né? Temos que fazer a dupla leitura. Então, escuta aqui. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa, que é Israel. Cresceu, o pequeno cresceu, até atingir o exército dos céus. Isso é sério. Não ficou só na esfera natural, entrou na esfera ocultista. Se dá conta? Entrou a atingir o exército dos céus. Muitas pessoas entram na política e subem graças à sua associação com espíritos. Alguns com macumba se fazem poderosos. Aqui em Brasil isso tem sido comum. Mas outros fazem pacto com o próprio diabo. E a Bíblia diz que o dragão lhe deu o poder à besta. Ou seja, que haveria um pacto com o maligno. Não começa assim. Começa pequeno, mas diz aqui, se tornou muito forte, cresceu até. Então você está vendo o avanço deste chifre pequeno. O avanço dele. De pequeno a tornar-se grande, e depois diz crescer, e crescer até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. E esses eram tidos por deuses. E ele se levantou por em cima dos deuses, falando que Antíoco Epifânio falou que ele era Júpiter olímpico, ele era Deus manifesto. E o que fará o anticristo? Que se sentará no templo de Deus como Deus, se fazendo passar por Deus, como fala Pablo, já não de Antíoco, sino do anticristo final. Você dá conta? Em Tessalonicenses 2, capítulo 2. E diz aqui, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Note, o príncipe do exército é Cristo. Mas ele se apresenta como Deus, como se fosse o Cristo. Sabem uma coisa, irmãos? Vocês sabem de onde nasceu Cristo? Em Belém. Sabe de onde foi estabelecido o governo da Europa? Donde propositadamente escolheram para fazer a cerimônia de entronização? Na Torre de Belém, em Lisboa. E sabem, irmão, a Globo está fazendo um programa engrandecendo a Torre de Belém. Não sei se vocês já viram que estão falando da Torre de Belém, mostrando a beleza da Torre de Belém. Por que estão fazendo isso? Porque Jesus falou assim, eu vim em nome do meu Pai, e não me recebestes.
outro virá em seu próprio nome, e a esse recebereis. Em Zacarias se fala num capítulo de 2 pastores. O pastor fiel que é vendido por 30 peças de prata. Dá-me meu salário, bonito preço pelo qual me avaliaram. 30 peças de prata. Mas depois fala de um outro pastor que não busca as ovelhas, que gusta essa carne das gordas, né? Aquele outro pastor falso. Esse é o outro pastor. Como o Messias verdadeiro não foi recebido, outro viria em seu nome e a esse receberiam. Bem? Então, Israel, se não recebe o Messias, vai receber a um falso Messias. E o que estávamos falando, e fizemos uma menção rápida. Qual foi a menção? 81% numa enquete recente em Israel disse que 81% dos israelitas querem que Israel entre a formar parte da União Europeia. Existe um partido ao interior do Knesset, que é o parlamento israelí, que exige a incorporação de Israel na União Europeia. Aconteceu uma coisa curiosa. No tempo da Guerra Mundial II, no tempo dos nazis, os nazis mataram muitos judeus nos campos de concentração. E num certo momento, uns nazis iam a pegar uma menina israelí para levar para matar. E uma mulher valente se opôs a esses nazis e começou a gritar: homens cobardes, como vão permitir que esta menina seja levada por estes nazis? E ela começou a brigar com os soldados nazis e muita gente veio e liberou aquela menina. Então os israelitas sempre se lembraram muito desta mulher. Honraram muito ela, por causa de ter defendido a uma pequena judeia dos soldados nazis. Essa mulher é a mãe de Berlusconi, o presidente da Itália. Então, a União Europeia, à vista daquele apreço que tem Israel por a mãe de Berlusconi, e Berlusconi sempre foi amigo de Israel, escolheram que Berlusconi fosse a falar a nome da União Europeia em Jerusalém, para abraçar Netanyahu e para pedir a Israel entrar na União Europeia. E foi Berlusconi e falou: a civilização depende da aliança de Roma com Jerusalém. A paz e a segurança eram as palavras que apareciam constantemente no discurso. E se abraçaram para invitar a Israel a formar parte da União Europeia. Você sabe o que aconteceria se Israel entra na União Europeia? Ficaria debaixo do governo do personagem da Europa. E o exército de Israel seria subsumido pela OTAN, que é o exército do governo mundial. Agora escute o que vamos ler aqui. Verso 12. No 11 dizia: engrandeceu-se a teu príncipe do exército, dele tirou o sacrifício costumado, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que faria o anticristo? Em Daniel, diz que na metade da semana o anticristo tiraria o contínuo sacrifício e estabeleceria a abominação desoladora, profanando o santuário. E o que fala também Daniel 11 do anticristo e Daniel 12, já começa a ser falado por Daniel 9,
E Jesus falou: quando virdes no lugar santo a abominação desoladora de que falou Daniel. Olha aqui, verso 12. O exército de Israel, lhe foi entregue a este personagem que tira o contínuo sacrifício, que profana o santuário, que é tipo do anticristo e é também o anticristo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, né? Israel transgrediu, não recebeu o Messias. Se não credes, disse Jesus, que eu sou em vossos pecados morrereis, eu vim em nome do meu Pai e não me recebestes, outro virá em seu próprio nome, a esse recebereis. Por causa das transgressões, o exército lhe foi entregue a este personagem. E disse, deitou por terra a verdade, e fez o que fez, prosperou. Então, depois disse o verso 13, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Ele escutou nesses tempos finais, Daniel, a dois santos falando. E disse aqui que um perguntou ao outro: até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de seres pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aí termina a visão. Depois ele fica perguntando, e graças às perguntas vêm as respostas. Daniel indagando diligentemente, e disse, verso 15, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Isso que temos que fazer os que lemos Daniel, entender. E eis que se me apresentou diante uma com uma aparência de homem. Sabe quem que era? O anjo Gabriel. Aqui aparece Gabriel a explicar a visão. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, aquele rio onde ele estava em Susa, a qual gritou e disse: Gabriel! Aquele outro anjo falou e gritou: Gabriel, dá a entender a este a visão. Aleluia! Glória a Deus. Veio, pois, para perto onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. Prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende. Com razão Jesus falava: aquele que lê, entenda. Os entendidos verão, o mundo não entenderá. Entende, entende, entende. Os entendidos é a linguagem de Daniel. Ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então não era para Antíoco Epifanes. Com razão Jesus continuou colocando as palavras para depois. Se dá conta? Antíoco Epifanes era só uma figura. Mas o anjo Gabriel interpreta e diz: esta visão, o que acaba de ver até o verso 14, se refere ao tempo do fim. Então ficou fechada a questão. Os modernistas com Porfírio estão errados. Jesus estava certo. Gabriel também. E nós temos que interpretar conforme a mente de Cristo.
Falava ele comigo quando caí sem sentido, rosto em terra. Ele, porém, me tocou. Ah, meu Deus, esse toque, quão necessário que é. E me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber, escuta, o que há de acontecer no último tempo da ira. Vai explicar esta visão, e não disse que é para o tempo de Antíoco, sino para o último tempo da ira. Se dá conta? É necessário interpretar além de Porfírio, além dos modernistas. Amém? Como Gabriel e como Jesus. Interpretar como Gabriel e como Jesus. Amém? Esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Verso 19. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. 3 vezes fala isso. Primeira vez, final 17. Esta visão se refere ao tempo do fim. Segunda vez, início do verso 18. Te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Terceira vez, final do verso 19. Esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Foi Gabriel que falou. Mas o bode peludo, que é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então, note, irmãos, escutem aqui. Depois a visão foi mostrando aquela dinastia seleucida, um dos chifres, e um chifre pequeno dessa linha saiu depois. Se lembram? Saiu depois. E disse, verso 23, mas no fim do seu reinado, ou seja, quando terminem todas aquelas dinastias que vieram depois da Grécia e que foram vencidos pelos romanos, porque os romanos foram que venceram a Grécia. Olha o que aconteceu. Quando os prevaricadores acabarem, houve muitas prevaricações, mas quando acabarem, ou seja, quando chegue a última prevaricação, a última, quando acabarem os prevaricadores, são muitos, mas quando acabarem, esta visão falou 3 vezes e no final da ira, é para o tempo do fim. Quando acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e entendido de intrigas. Um personagem que sabe se manejar a política. Escute essa caracterização, porque está caracterizando ao governo mundial. Feroz catadura, entendido de intrigas, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ou seja, que são outros os que colocam a ele, exaltam a ele, colocam a ele, entregam a ele o poder. Não é pela própria força dele. Se dá conta? Se dá conta? Causará estupendas destruições. Vocês sabem quem está detrás do que tem sido chamado Primavera Árabe? Vocês sabem quem que está dirigindo esse movimento na Europa para apoiar as rebeliões dos muçulmanos? Sabe quem? A direção da Europa. E os personagens que colocaram o atual presidente da Europa,
as cartas acerca do que deveriam fazer estão conosco aqui. E diz assim: prosperará e fará o que lhe aprouver. Escutem isto: destruirá os poderosos e o povo santo. O capítulo 7 falou que perseguiria os santos. E aqui se destruirão os poderosos, como fala daquele falso pastor Zacarias. Zacarias fala e diz que gostará da carne das gordas. Sempre está fazendo essa política neoliberal a favor dos ricos, em contra dos pobres. Não cuidará das ovelhas pequenas, senão das gordas, dos interesses das elites. E disse assim: por sua astúcia, um personagem pequeno, que não vem com força própria, com astúcia e vai crescendo. Nos seus empreendimentos fará prosperar o engano. Não falou o Senhor Jesus? E não falou também Paulo de engano, que com poder enganoso, enganando as pessoas com discursos, enganando as pessoas, fazendo pactos aqui, fazendo pactos lá. E que mais disse? No seu coração, isso não é algo público afora, mas Deus que conhece o profundo dos corações, disse Daniel. Disse, no seu coração se engrandecerá. Já tem tido este personagem que está governando a Europa algumas saídas em falso, de maneira que até os periodistas têm ficado assombrados. Iam ter uma reunião na Europa e contratou o maior castelo que havia na Europa, na Bélgica, para reunir os presidentes, porque ele é o presidente dos presidentes. E os periodistas falaram, mas tem delírio de grandeza. Por que não pegar um hotelinho de 7 estrelas? Por que tem que fazer um castelo tão grande? Então, ele diminuiu, freou um pouquinho e foi para um pequeno hotel de 7 estrelas. 7 estrelas. Está saindo com coisas de pronto. Na humildade, de pronto sai com coisas estranhas. Diz aqui deste homem a profecia: no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Sabe como fala esta tradução de Reina e Valera? Diz, sem aviso destruirá muitos. É a outra tradução. Sem aviso destruirá muitos. Vocês conhecem a noite de São Bartolomé? Têm ouvido falar da noite de São Bartolomé? Na história dos hugonotes, os cristãos da França, foram enganados em uma grande festa ecumênica. O almirante Coligny, dos hugonotes cristãos perseguidos, ia se casar com uma reina. E tiveram tudo preparado para o casamento, toda essa festa, todo mundo estava pendente da festa entre o almirante evangélico e a reina católica. Mas os católicos estavam todos prontos para que, quando dessem uma pequena señal, atacavam a todos os protestantes e os matavam. Irmãos, numa noite chamada Noite de São Bartolomé, sem aviso, destruíram os hugonotes da França. Mataram quanto cristão bíblico havia. Não só lá, em Paris, sino também depois por todas as veredas. França ficou sem cristãos. E sabe como foi a noite dos cristais entre os nazis? A mesma coisa. Ninguém sabia, mas já tinham marcado as pessoas, já tinham identificados aos que eram contrários ao governo nazi, aos judeus,
E numa noite, de madrugada, quando a gente está dormindo, 3 da manhã, chegaram e destruíram tudo, prenderam tudo, levaram nos trens para os campos de concentração, para as câmaras de gases. Numa noite. Os bruxos têm como profecia, os bruxos modernos, um álbum duplo branco dos Beatles. Uma canção que canta Paul McCartney, chamado Helter Skelter. E é como, se sabe quem pode. E nessa canção há como uma espécie de profecia que os Illuminati têm por profecia. E eles estão falando desse dia que eles atacam os cristãos. Irmãos que são irmãos em Cristo, que trabalham na própria polícia dos Estados Unidos, não podendo guardar nas suas consciências aquilo no qual eles estão sendo treinados, saíram na luz pública e denunciaram. Uma jovem já foi morta, outro polícia fardado colocou um púlpito na frente do Congresso, ou não sei se é o Congresso ou a Casa Branca, e denunciou que estão ensinando a polícia a fazer. Eles dizem que eles já têm classificado os cidadãos em 3 cores. A cor vermelha são os que eles já sabem que não estão com o governo mundial, já estão marcados. Eles estão fazendo seguimento de Facebook, de Twitter, de tudo o que você fala, da informação de você, já vão identificando os contrários ao governo mundial, com cor vermelha, já estão marcados. Depois a gente que é amigo deles, que escuta eles, estão com cor amarela. E a gente que não sabe nada, com cor azul. E eles já têm pensado um Helter-Skelter, um momento de revolução, que eles criam uma revolução, e nessa revolução eles vão direto com a lei marcial, direto a matar aqueles que já estão marcados. Aproveitando a revolta, irmão, essas revoltas que começaram lá na Arábia, agora começaram também em Londres, para facilitar a lei marcial. Sem aviso, destruirá muitos. Os cidadãos já estão sendo espiados. Faz poucos dias, a notícia não tem um mês. Eu li esta notícia. O Comitê de Segurança, de Inteligência do Congresso dos Estados Unidos convocou aos líderes das agências de inteligência, CIA, FBI e outras delas, e perguntou direta e abertamente, eles tinham que responder ao Congresso, se estavam usando ou não vigilância e espionagem contra os próprios civis e cidadãos. E eles todos responderam que sim, que estavam usando os celulares e outros meios para espiar os próprios cidadãos. Uma irmã querida, estive agora nestes dias na Europa, com um celular velhinho que levou, porque já tinha na carteira, não pensava em usar. Quando chegou na Europa, o celular falou para ela, bem-vinda à Europa. Ficou. O celular sabia que estava na Europa. Claro, o celular sabe onde você está. Porque para você receber a chamada, tem que encontrar você. E muita gente está sendo seguida por celular, por GPS, o próprio celular tem GPS, tem artigos que explicam o que você não sabe que seu celular tem. Uma vez um irmão, estávamos falando em Santiago, com uns irmãos na mesa, e estávamos lembrando daqueles nanochips, porque eu estive lendo um livro sobre chips espiões. E eu pensei, esse assunto está muito avançado já nos Estados Unidos. E um irmão lá em Santiago me ensinou, irmão, não é só nos Estados Unidos. O irmão Abel Ramírez, que sube coisas na internet,
Eu mesmo trabalhava fazendo isso mesmo aqui em Santiago antes de ser cristão. Eles fazem o seguimento das pessoas. A capa desse livro não é um livro de escatologia cristã, não. São duas doutoras de Harvard, que são presidenta e vice-presidenta de uma ONG, a favor da privacidade. E estavam denunciando a invasão da privacidade dos cidadãos sem eles saberem e sem consentir. E na capa do livro mostrava uma senhora comum e corrente, como qualquer das irmãs, e mostrava, você vê aqui esse fio aqui na blusa dela? É um nanochip. Oh. Você vê aqui este pedaço da carteira? É outro nanochip. E aqui na falda dela? Outro nanochip. E aqui no tacão do calçado dela? 4 nanochips levava uma mulher, não sabia nada. Quando ela chegava perto de um supermercado, já todos sabiam quem que era ela. E o irmão Abel, um irmão, não dos Estados Unidos, de Santiago, ele disse, nós sabíamos que chegou a senhora tal e ela costumava passar por tal lugar. E nós sabíamos que quando ela era pequena, ela tinha um sonho de ir a visitar a Costa Sul, porque ela respondeu isso numa enquete e tudo estava na base de dados. Então, quando ele ia passando, vinha propaganda personalizada. Se você, quando era menina, tinha o sonho de ir à Costa Sul, essa é a sua oportunidade, compre isso, você ganha uma passagem. Irmão, assim trabalhava em Santiago, faz anos. Eu pensava que era uma coisa dos Estados Unidos somente. Sabiam tudo dela. RFID, identificação por radiofrequência. Uma pila pequenininha que tem um aparelho que detecta ela. E sabem tudo, as pessoas são seguidas sem saber. Não sei se, aqui um irmão, não sei se você lembra, quando uma vez chegamos num aeroporto, e o homem do aeroporto olhou para nós dois e falou, mas se supõe que vocês deveriam estar em tal cidade? E não estávamos nessa cidade que eles supunham que nós tínhamos que estar, estávamos em outra cidade. Estavam estranhados. Ou seja, que nós estávamos sendo seguidos, mas Deus tinha nos escondido e aparecemos em outro aeroporto onde não se suponia que estaríamos. Mas a polícia falou isso. E fiquei, que isto? Irmão, muita coisa acontece. A Bíblia diz isto: sem aviso destruirá muitos. Através dos seus próprios dados que você coloca na internet e outras coisas que você responde enquetes aqui e lá. Agora você vai comprar uma coisa e já tem que firmar aqui, e se você paga com cartão, então você tem desconto, então já sabe o que você usa, tudo. Irmão, coisas que não quero nem falar. Sejamos mais prudentes, irmãos. Disse Jesus, prudentes como serpentes, simples como pombas. Aquele que abre demasiado a porta busca a sua própria ruína, diz a Escritura. Aqui diz, sem aviso destruirá muitos. Como quando a polícia está fazendo um cerco para uns bandidos, não vai pegar o bandido no primeiro movimento, porque depois não vai poder pegar o resto da rede. Eles deixam a ela agir, vai quais são os contatos, onde mora, e eles vão seguindo. Depois, quando está dormindo, 3 horas da manhã, prendem aqui, lá, tudo ao mesmo tempo. Bom, que façam isso contra os bandidos, mas agora são os bandidos perseguindo os cidadãos. Bandidos de gravata, de cuello branco. Porque aquele governo mundial não está pelas ovelhas, sino pela carne das gordas.
interesse das elites, não do povo. Está escrito em Zacarias. Então diz aqui a palavra assim. Seguimos e terminamos aí o capítulo 8. Verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. A outra versão, sem aviso destruirá a muitos. Levantar-se contra o príncipe dos príncipes, ou seja, contra Cristo, né? Que fala Apocalipse. A besta e os reis da besta e os exércitos reunidos para guerrear contra aquele que monta o cavalo e o seu exército. Mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. Será o próprio Senhor. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, ou seja, aquela das 2.300 tardes e manhãs, que depois vamos juntar com a sétima semana, semana 70, perdão, 70ª semana de Daniel. Então, hoje vamos passar por alto, para depois ensamblar, juntar com a próxima. Amém? Então disse, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes, ou seja, o tempo do fim. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei, tratei dos negócios do rei, espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse, que não era para o tempo dele, não administrava isto para ele, senão para os últimos dias. Então, irmão, vamos a nos deter aqui, vamos a parar, para depois considerar com mais tempo e melhor, e junto com Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, esta outra profecia dos 2.300 tardes e manhãs. Vamos orar. Querido Pai, agradecemos a Ti o tempo que nos concedes para meditar nestas coisas. Te rogamos, em nome de Cristo, que o Senhor nos faça sábios com a sabedoria do céu, a do Espírito, a que é Cristo, para que andemos, Senhor, em simplicidade, em humildade e com prudência, prudentes como serpentes e simples como pombas. Guarda-nos, Senhor, porque Tua palavra diz: nenhuma arma forjada contra Ti, nem ainda que seja, Senhor, tecnológica, nem satelital, nem digital, nem chips, nem nanochips, forjada contra vós prosperará. Quem diante de Ti conspirar, diante de Ti cairá. Senhor, guarda-nos para Ti na simplicidade, nos defende. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa confiança. Em Ti, Senhor, temos posto nossa confiança, para que o Senhor seja aquele que nos guarda. Senhor, oramos para que nos tenhas por dignos de escapar das coisas que virão, e que não seja em inverno, nem em dias difíceis. Guarda-nos para a Tua glória. Só confiamos em Ti, porque Tu és suficiente para nos guardar. Perdoa nossos pecados, para que podamos estar aos Teus pés com confiança, pelo sangue do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmão.